Ei, gente, boa noite, gente. Olá, meus queridos. Boa noite. Pois é, não tinha nada previsto de estar aqui agora, não, mas seguindo a minha intuição. Pensei assim, vou fazer uma caixinha de perguntas diferente. Vou ver lá se tem alguém com pergunta. Boa noite, meus queridos, para vocês também. Boa noite, meus queridos. Vamos entrando. Hoje não é nada demorado, não é programado. Muito obrigada. Ah, que bom. Fico muito feliz. Para mim também, muito bom estar aqui, sem programação, mas seguindo minha intuição. Pensei, não, vou fazer uma caixinha de perguntas diferente, vou responder na hora. E eu vi que entrou uma pergunta, boa noite para vocês também, meus queridos. Eu vi que já entrou uma pergunta, então pensei, já vou responder lá. Acenando para vocês. Vamos então tirar aqui algumas dúvidas, aprender um pouco mais, crescer, expandir um pouco mais aqui nessa noite, né? Tão pertinho da live, da última live, não é mesmo? Mas realmente é um assunto que você precisa dar muita importância a ele. Ele vai permear toda a transformação que você deseja, que você almeja na sua vida, acenando para vocês, meus queridos. Então, a primeira pergunta, boa noite, obrigado para todos vocês, abraço aí para cada um, com muito carinho, muito respeito. E obrigada, Edelson, muito obrigada, obrigada, gente, vamos entrando. Oi, Adriano, vamos entrando, gente. Então, é o seguinte, a primeira pergunta lá que fizeram, não sei nem se fizeram mais, porque agora eu acho que ao vivo eu não consigo acessar a caixinha de perguntas. Oi, Basílio, oi, Gelson. Basílio tá sumido? Basílio, quase não tenho visto você, sinto falta aqui da sua presença. Então, meus queridos, é o seguinte, a primeira pergunta que surgiu lá, não sei se surgiu outra, se tiver outra pergunta lá, vocês me falam, tá? Porque aqui na live eu não consigo ver. A pergunta foi assim, parece que foi alguma coisa assim, quer dizer que para eu ter o... Obrigada, Adriano, muito obrigada, amém. A moça iluminada aqui agradece e estendo a bênção para todos. A pergunta que fizeram lá agora foi assim, então quer dizer que para eu estar no controle da mente eu preciso meditar? Veja bem, quando você começa a meditar regularmente, todo dia, você assume sim esse controle. Mas é só na hora da meditação que você assume o controle da mente? Aí que está uma grande chave. Eu pensei, deixa eu falar isso pessoalmente, né? É assim. O que a meditação em si, ela vai trazer você, ela vai colocar você aqui, no presente. Então, ela vai deixar você no aqui, no agora, nesse estado de presença. Então você vai estar consciente do momento presente, tá? E quando você faz isso, você não está lá no passado sofrendo com todas as crenças, padrões e tudo que está bloqueando a sua vida, atrasando, emperrando a sua vida, e nem está aqui preocupado com o futuro. Então você está no agora. Aí você desliga um pouco. Aí você permite que esse nosso lago mental fique com as ondas mais tranquilas, mais limpa. O lago fica mais limpo, mais sereno. E é nesse lago mais sereno e mais limpo que a gente consegue criar as cenas de manifestação dos nossos sonhos. Então é assim, eu preciso estar meditando para ter esse controle da mente? Precisa, porque se você estiver na agitação do dia, com o seu corpo agitado, com a sua mente barulhenta, o estofo mental agitado, você não consegue, você jamais vai conseguir isso. Agora, é só no momento da meditação? Quando você passa a fazer a meditação todos os dias, como eu já estou fazendo há anos, o que acontece é que no decorrer do dia, se chega um pensamento negativo, é muito interessante que eu assisti a um vídeo esses dias, e ele ficou bem gravado aqui na minha mente. Assim, é uma menininha, e aí ela tem a legenda, né? E ela fala assim, pensamento ruim chegando? Não, aqui de jeito nenhum. Ela faz assim, coloca uma barreira. Então é isso, quando você passa a fazer a meditação todos os dias, você passa a estar mais tempo consciente. Mais tempo consciente, amém, Miranda, todos nós. Estar mais tempo consciente é estar mais tempo vigilante, é não permitir
que pensamentos sombrios, esses aí dos nossos traumas, das nossas dores, de todas as faltas que a gente vem agregando aqui em nossa alma, em nosso coração, que vai bloqueando a nossa vida, a gente não permite que isso fique emperrando mais. Então você consegue estar mais vigilante. Você consegue isso com a meditação. Acenando para vocês também, meus queridos. Olha, essa foi a única. Sim, exatamente. Essa foi a única pergunta que eu vi lá. Não sei se teve outra. Vocês que estão aqui comigo agora nessa noite, eu estou falando sobre meditação. Eu quero saber se tem alguém aí tem mais alguma dúvida. Então eu fiz lá um videozinho curto e eu coloquei assim, né? Você pode deixar de fazer qualquer coisa no seu dia. Você pode deixar de almoçar, se você não tiver tempo de almoçar. Você pode deixar de ir a determinado lugar, deixar de fazer a sua atividade física, mas você não pode deixar de meditar. Se você quer assumir realmente o controle da sua mente, você não pode deixar de fazer a meditação. E tem que ser todo dia. Não adianta fazer esporadicamente, eventualmente, aí você não vai ter resultados, não. E assim, eu tenho relatos assim valiosíssimos que eu escutei das pessoas nos cursos que eu fiz, né? E assim, as histórias, você sabe que a gente se conecta com histórias, não é mesmo? Eu venho aqui contando tanto da minha, né? À medida que eu entro aqui nas lives, eu vou trazendo histórias. Quando eu escrevo no feed, eu estou colocando minhas histórias, de certa forma, né? Então, vocês estão conhecendo uma parte da minha história. E a gente se conecta com histórias. As histórias, elas nos inspiram. As histórias, elas nos ensinam. As histórias, elas nos trazem respostas, não é mesmo? E tem uma história muito interessante que eu trouxe para adornar a nossa noite, essa noite que não tinha previsão de live, uma história para adornar a sua noite, no sentido de te inspirar para que você busque colocar um olhar mais afinado sobre a meditação. A história é a seguinte, é uma história real, claro, é uma mãe, né? Muito obrigada, Miranda. É um bebê, uma menina recém-nascida de 1 mês. A mãe amamentava a criança. E aí, nos primeiras semanas de vida, né, já é quase 1 mês, a mãe percebeu que o corpo da menina, do bebê, estava ficando cheio de feridas. Estava nítida a presença de uma alergia naquela criança, no bebê. Então a família começou a procurar médicos, especialistas, né? Suspenderam o leite materno, pensando que fosse a mãe suspendeu o leite materno, né? Pensando que fosse o leite, e começaram uma série de exames no bebê. E não descobriam, os médicos, os especialistas não descobriam o que estava dando aquela alergia, o corpo do bebê, da criança todo ferido, feridas abertas, coçava, o bebê chorava, a menina não conseguia dormir, não conseguia ficar na cama, a roupa no bebê encostava ferida. E o pai e a mãe desesperados, né? Desesperados. Primeiro filho, a menina com 1 mês de vida, né? E aí a mãe chegou para ela, né, uma informação de que ela fizesse um tratamento complementar com a meditação. Né? Então, assim, como é que você vai colocar um bebê para meditar? Né? No colo da mãe. Então, foi o que a mãe fez. Então, passaram essa orientação e a mãe passou a acordar às 5h30 da manhã, tirava o bebê do berço, a menina, assentava numa cadeira, o pai ficava numa cadeira ao lado, a mãe colocava o bebê ao colo e meditavam ali meia hora, 40 minutos toda manhã. O que aconteceu é que em 2 semanas a pele do bebê começou a ficar mais limpa. As feridas estavam em processo de cicatrização, uma coisa impressionante. A meditação faz isso. Por isso que eu falo muito que é a mágica da meditação. Só quem faz mesmo já com frequência, eu já faço há anos, há quase 10 anos, eu sei o que é. Mas enfim, aí a mãe passou a fazer meditação com o bebê. Em 2 semanas as feridas começaram a ficar mais clarinhas e começaram a entrar em processo de cicatrização. Em 4, 5 meses o bebê não tinha mais nada. E aí quando a mãe percebeu que estava funcionando, ela passou a fazer à noite também. E a mãe e o pai, para o quarto do bebê, da menina, o pai assentava numa cadeira,
A mãe sentava, colocava o bebê ao colo e fazia meditação. Gente, é uma história incrível, impressionante. Eu fiquei emocionada quando eu escutei. Então, assim, são muitos relatos que a gente tem e ainda vejo pelas perguntas a falta de informação. E o que a falta de informação faz? Faz com que a gente se distancie mais e mais de ferramentas que podem transformar a nossa vida, né? Então eu vejo com as perguntas, as pessoas pensando que a meditação é só descansar um pouco o corpo, é só ficar um pouco mais tranquilo. Não. São dados de hospitais que eu tenho aqui, que assim, eu estou colocando dentro desse material que eu vou vender, né? Então, assim, dados de hospitais no mundo que tem tratamento feito de coração, tratamento de câncer, com a meditação como uma terapia complementar, como que reverte a hipertensão arterial, problemas cardíacos, as conexões neurais que são desenvolvidas durante o tempo. Isso eu fico impressionada, assim, eu sou encantada com a meditação, eu quero passar esse encantamento para poder motivar você. Mas as conexões neurais de quem medita, elas são muito mais desenvolvidas. Então, tem vários exames neurológicos que comprovam que a pessoa que faz meditação todos os dias, ela, além dela ficar, assim, além de, nitidamente de ter um cérebro mais ativo, uma memória, né, de mais aprendizagem, vamos pensar assim, a pessoa, né, de demonstrar mais capacidade de aprender do que uma outra pessoa nessa mesma idade, nessa mesma condição, que não faz a meditação, é muito superior. E além disso, protege o cérebro de doenças, protege o sistema cardiovascular também. Então, assim, a meditação, ela regenera as nossas células, ela rejuvenesce. Enquanto você medita, o seu corpo fica alcalino, você está alcalinizando o seu corpo. O seu corpo alcalino é você jovem, né? Porque envelhecer torna o nosso organismo ácido, não é verdade? Sim. Então, o bebê tem o organismo alcalino. À medida que o bebê vai crescendo, vai se tornando adulto, quando envelhece, vai ficando ácido. Um organismo ácido é um organismo mais propenso a doenças. E aí a gente tem um tanto de ferramentas, eu ensino muito aqui no meu canal, como reverter e como atenuar essa acidez, né? Então tem o limão que a gente toma na água em jejum, tem várias ferramentas, né, que eu passo aqui, eu já ensinei muitas. A caminhada também, ela alcaliniza as células se você faz todos os dias. E outra ferramenta poderosíssima que também faz isso é a meditação. Então, eu estou falando aqui, eu vim aqui para responder, né, a caixinha de perguntas ao vivo, para fazer mais um convite, uma motivação, olho no olho, de alma para alma. Você pode deixar de fazer qualquer coisa no seu dia, mas meditar não. Faça isso por você. E aí, pode ser que lá na frente, daqui a 3, 4, 5 anos, olha que eu estou falando de muito tempo, né? Você parar um pouquinho e pensar assim, poxa vida, por que eu não dei ouvidos ao que a Cláudia falou, né? Porque assim, a gente paga preços, né? Vamos pensar que tudo tem um custo, não tem? Tem um custo você fazer e tem um custo você não fazer. Então, por exemplo, boa noite para vocês também, meus queridos. Acenando para vocês, meus queridos. Então, por exemplo, assim, nunca escutei falar da meditação como a Cláudia falou hoje. Vou parar um pouquinho e vou ler. Vou buscar alguns dados. Eu vou trazer mais informação aqui para minha mente, para o meu cérebro. Deixa eu tirar um pouco de bobagem que eu tenho lido e perdido meu tempo com umas coisas que não estão agregando nada para a minha vida, em termos de valor, em termos de expansão, porque você não vai ficar perdendo seu tempo aí com coisas que não vão acrescentar, não é verdade? Eu imagino que você se preocupe em destinar um tempo pensando aí em sonhos que você tem para manifestar. Ok, mas só pensar vai trazer isso para você? Não, você tem que tomar ação, você tem que dar passos, não é mesmo? Um passo, então, que eu peço que você dê, pensando em você, é esse. Que você busque se informar, busque ler sobre a meditação, que você procure colocar na sua rotina diária.
Não precisa muito tempo. 15, 20 minutos que você tirar para meditação todos os dias, você reverte qualquer problema de saúde. Você fica mais inteligente. Acabei de falar que eu tenho dados neurológicos de hospitais no mundo. Eu estou colocando isso dentro do material que eu vou vender, né? Eu vou começar uma meditação amanhã. Eu vou fazer pelo Zoom. Serão 7 dias de meditação conduzida por mim. Eu vou fazer na minha cama aqui. E às 6 da manhã, mais em torno de 20 minutos, tá? Durante 7 dias. E depois disso a pessoa vai seguir fazendo sozinha, porque ela vai comprar a meditação. É um kit de 5, são 5 materiais que estão dentro dessa meditação, tá? Para que a pessoa possa continuar fazendo depois. Tem um PDF onde eu explico tudo o que é, onde eu trago dados de hospitais do mundo, trazendo todos os benefícios da meditação para o corpo e para a mente. E aí eu recebi algumas mensagens de pessoas que, Cláudia, eu queria fazer meditação com você, mas 6 horas é impossível. Eu trabalho às 7, não tem jeito. Então, eu vou vender esse pacote dessa meditação, que são esses cinco conteúdos, vamos pensar assim, porque eu preciso preparar o seu corpo, eu preciso te explicar o que é. Eu quero, porque assim, não é simplesmente eu falar para você que nunca fez, falar assim, ó, senta aí no seu quarto e faz uma meditação. Tá, tudo bem, você pode até botar uma música, sentar, ficar ali, fazer o seu esforço. Só que isso eu fiz lá atrás, quando eu comecei. Eu fazia isso, pegava meditação guiada na internet e fazia. Até então, eu comecei a fazer, eu estava vendo que eu estava ficando mais calma, ok, mas eu queria mais, eu sabia que eu tinha mais. E quando eu comecei a associar com os meus estudos de física quântica, eu vi que eu poderia usar a meditação como ferramenta para a lei da atração. E foi o que eu fiz. Então eu deixei os remédios de ansiedade, a minha vida toda começou a mudar e eu pensei, puxa vida, eu não sabia que era tudo isso. E aí o que eu fiz? Eu montei a minha meditação. O que é a minha meditação? É uma preparação, primeiro é uma conscientização para você saber o que é. Eu não vou simplesmente falar faça, você tem que saber o que está acontecendo no seu corpo, você tem que preparar o ambiente, você tem que saber o que te favorece e o que te prejudica na hora da meditação. Você tem que saber, eu tenho estratégias que eu vou passar, que eu vou te ensinar, para que você consiga ficar mais tempo com esse estofo mental mais vazio. Gente, vocês não fazem ideia do tanto de benefícios que isso vai refletir no seu corpo. É um corpo mais saudável. Eu tô falando com você, a pessoa que fala com você aqui, olhando olho no olho, alma com alma, uma pessoa que não toma nenhum remédio. Minha saúde é maravilhosa. Olha que vocês me veem muito, né? Vocês me veem todo dia em foto, fazendo live toda hora, né? Então, uma pessoa que já fez uso de remédio de ansiedade lá atrás, e já escutei, né? É muito triste quando uma pessoa fala, você é ansiosa, né? Eu já escutei, já sofri com isso, porque eu intimamente, internamente, eu sabia que eu não era, eu estava. E eu não queria estar e eu não conseguia, não é mesmo? Fala para uma pessoa que tem um vício, para ela deixar esse vício de lado. Alguém que fuma, né? Alguém que tem outro vício, aí seja o que for. A pessoa não consegue. É uma dependência, não é verdade? Mas com a meditação ela consegue. Com a meditação você consegue qualquer coisa. Você consegue curar o seu corpo. E aí a gente tem vários dados, como eu disse, tudo. Quando a pessoa desconhece, os céticos, né? Eles precisam de uma comprovação científica. E eu trouxe também isso porque pode ser que você nunca ouviu falar, que você esteja descrente de tudo isso, mesmo eu falando que eu comprovo na minha vida, eu tenho conseguido manifestar sonhos. Estou falando da minha saúde, você me vê aqui, né? A minha saúde você vê. E nas outras áreas da minha vida, quantos avanços, quanta transformação. E agora eu quero proporcionar isso a você. Então, assim, eu levei muito tempo para avançar na meditação e criar algo que tivesse ali vamos pensar assim, um kit onde eu podia acessar minhas dores, limpar e tratar minhas feridas, porque se você não fizer isso, você não manifesta sonho, não.
Então eu fui limpar, tratar minhas dores. Você faz isso tudo com a meditação, gente, uma ferramenta que te coloca no estado de presença. Faz com que você acesse suas dores, que você limpe as suas feridas, que você trate da sua alma. E dessa forma você se fortalece e você consegue manifestar o que você quiser, entende? É o seguinte, você medita e pensa no quê? É o seguinte, ô Cassiano, nós sabemos que a mente é ruidosa, a mente é feita para pensar, não é mesmo? Então, assim, a ideia é que a gente fique por alguns instantes realmente sem pensar, e na condução que eu vou fazer, você vai ficar alguns instantes, tá? Você não vai ficar tantos minutos. À medida que o tempo for passando, igual, por exemplo, eu já tenho 10 anos que eu medito. Hoje eu medito 2 horas por dia, né? Já teve dia que eu meditei 3, eu não quero parar, eu quero ficar. Então, enquanto eu sinto que eu ainda estou em construção ali, dependendo do planejamento do meu dia, eu fico mais tempo. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, a questão não é o pensar, é o não pensar. Vai chegar pensamento. Você vai entender o que você faz com ele. Você vai observar seus pensamentos. E eu tenho algumas estratégias de posição de cabeça, alguma coisa que vai te ajudar a ficar alguns instantes a mais sem pensar. E aí, nesses momentos em que não tem pensamento do passado invadindo a sua mente, é que a mágica toda acontece. Porque aí você cria uma cena, por exemplo. Você quer, vamos pensar que você quer você está aspirando aí ser contratado para determinada empresa, tá? E aí então, nessa hora que você está aqui, né, na meditação, não vai ter o momento certo que eu vou te orientar, daí você começa a criar essa cena. Tem que ser a mesma cena todo dia, sabe? É mais ou menos assim. Deixa eu ensinar para vocês, que vocês já podem tentar fazer isso aí, tá bom? Então você se enxerga trocando de roupa na sua casa, se aprontando, já escolhe uma roupa e toda vez que você visitar essa cena, você vai se enxergar com essa roupa, tá? Então você se enxerga saindo da sua casa, como é que você vai para essa empresa? A secretária te recebe lá, você pega um elevador, você sobe, você está numa mesa e você se enxerga assinando o contrato, entende? É assim. E aí, a mágica da meditação, porque assim, quando você começa a fazer, é algo que está muito distante ainda de você. Então a sua mente subconsciente, ela vai dizer assim, isso é bobagem. Que isso, você vai trabalhar naquela empresa? Nossa, lá é dificílimo entrar. Não, você não vai conseguir. Então, vai ser uma luta, né? Eu falei disso na live, vai ser uma batalha. A sua mente consciente, que representa 3%, travando uma batalha com a mente subconsciente, 97%, falando que você não vai conseguir. Só que o que acontece é que você vai fazendo uma e outra vez, uma e outra vez. Você vai colocar emoção como se você já tivesse conseguido isso. E no momento que você cria essa cena, isso já existe, você já manifestou, na quinta dimensão já está criado. É só o tempo para você experimentar. É só porque o tempo na quinta dimensão e aqui na terceira dimensão, onde a gente toca, cheira, come, toca, o tempo é diferente. Então, se você criar essa cena, visitar essa cena e colocar sentimentos, eu vou te preparar para isso, e é tão fantástico que você vai ter sensações. É claro que isso depois, né? Não vai ser na primeira semana. Na primeira semana você já vê resultados. Mas depois que você estiver fazendo, ao longo de alguns meses, no decorrer dos meses, você começa a ter sensações, você experimenta sensações. Essas sensações que você pode chorar, seu corpo pode arrepiar, calor, frio, você experimenta sensações. E essas sensações são o quê? São sinais de que esse seu sonho já está criado, você já está vivendo isso, entende? Você já sente que isso é real. Pronto, aí você descansa, já criei, esse emprego já é meu, esse cargo já é meu, acabou. Segue sua vida normalmente, esse sonho já criei, isso aqui já é meu. Vai chegar para mim. E aí você não vai ficar preocupado com o tempo, você vai tocar a sua vida sentindo que você já está nesse lugar. E você, se possível, viver os seus dias já como se você já estivesse nesse lugar. Muito obrigada. Pois é, adoro ver minhas lives. Hoje não era live. Não me preparei para live, não. Eu tô aqui pensando na caixinha de perguntas. Eu falei, vou fazer um negócio diferente hoje. Deixa eu fazer uma caixinha de pergunta ao vivo, gente. Acenando para vocês, meus queridos.
Então é isso, entrei, eu não sei se tem mais pergunta. Tem alguém mais que gostaria de me perguntar alguma coisa sobre a meditação? Tem alguém que gostaria? Acenando para vocês, meus queridos. Tem alguém mais que gostaria de tirar alguma dúvida a respeito da meditação? Alguma coisa que vocês gostariam de saber? Quem está disposto a, vamos pensar, a começar uma nova jornada por uma nova estrada, dar a volta nessa estrada? É, exatamente. É o mundo, é o universo das infinitas possibilidades. A quinta dimensão é onde tudo é possível. Existe a mente consciente, existe a mente subconsciente, existe a mente supraconsciente. A gente acessa, Cassiano, a nossa mente supraconsciente nos momentos que a gente está mais sonolento. Por isso que você que vai comprar a minha meditação precisa fazer a meditação logo que você acordar e antes de você dormir, tá? O Giovanni escreveu ali assim: boa noite, Cláudia. Em primeiro lugar, a gente tem que ter sabedoria e entendimento em Deus. Pois é, mas a sabedoria é interessante, a sua colocação é muito pertinente, porque é exatamente, você só ter conhecimento não te leva a lugar nenhum, não é mesmo? Você precisa aplicar o conhecimento na sua vida, e isso é ter sabedoria. E quando você fala da questão de Deus, é muito interessante também, porque você não vai criar nada sozinho. Na lei da atração, você não cria nada sozinho. Você cria com o universo, você cria com a espiritualidade, você cria com Deus, como você quiser enxergar e pensar. Para mim, é espiritualidade, são meus anjos, São Miguel está aqui do meu lado, e para mim é espiritualidade, é Deus, são os anjos que vão criando essas cenas com a gente, essa nova realidade, essa nova vida com a gente, tá? Gostei muito desse comentário. Alguém mais tem alguma... Acenando para vocês, meus queridos. Gente, foi de improviso, mas eu tô adorando estar aqui de improviso. O coração deu uma disparada, porque... né, assim, eu sempre me programo, faço texto, né? Programo o lugar, o ambiente, mas eu estava aqui fazendo a caixinha de perguntas e falei, quer saber? Vou entrar para responder ao vivo, né? Tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para mim sobre a meditação? Alguém me perguntou o preço lá na caixinha de perguntas, mas eu não cheguei nem a colocar, tá? Gente, é um preço muito, basicamente simbólico. Eu falo que não é preço, é custo, né? É um custo, se você pensar bem, é algo que você vai fazer para a vida toda. Boa noite para você também, Fabiano. Se pensar bem, você vai guardar esse ensinamento aí que eu estou te trazendo, que assim, como eu disse, eu fiz muitas meditações, né? E eu fui associando ao curso de física quântica que eu fiz para poder trazer todos os benefícios da meditação e ali acoplar, né? Vamos pensar assim, associar a manifestação, né? As técnicas de lei da atração dentro da meditação. Então, tem o relaxamento de corpo, tem o relaxamento de mente, sim. Tem trazer você para o estado de presença, sim. Tem curar as feridas, sim. Curar o corpo, sim. E tem também manifestar os nossos sonhos, tá? Por isso que como eu disse, assim, você pode deixar de fazer qualquer coisa, mas você não pode deixar de meditar, não pode. Se você está realmente preocupado em ter uma vida diferente, eu não vou discutir com você, porque questão de religião, né? Religião, religiosidade, eu não vou discutir isso não, porque isso entra muito nos princípios que vêm familiares, culturais, não é mesmo? E obrigada, tá? Então, assim, aqui eu não estou falando de religião, tá? É algo que está acima, vamos pensar assim, né? Então, por isso que toda vez que eu falo em manifestação, em lei de atração, eu deixo muito livre que você entende como você quiser, que é o universo que está criando com você, se você acredita que é, para mim não. Para mim eu deixo bem claro que são os anjos, os meus anjos, eu tenho sinais, eu tenho visões, eu tenho sinais, eu tenho visões. Então assim, não vamos discutir isso, porque tem gente que não acredita, não é verdade? E tá tudo certo.
tá? Tá tudo certo, né? Então, assim, eu tenho muita fé, e na Bíblia, se você citou a Bíblia aí, na Bíblia sim, mas você citou a Bíblia, então deixa eu citar também. Na Bíblia está escrito assim: pedi e recebereis, não é mesmo? Eu não começo o meu dia, eu não saio do meu quarto sem pedir que os meus anjos me acompanhem. Eu não saio do meu quarto. Não, não, porque Bom, pode ser que eu tenha entendido errado, mas como você fez a colocação aí, eu estou respondendo como eu senti, né? É assim, eu sou professora de português e eu sei que a gente pode interpretar algo de várias formas, não é mesmo? Você disse espiritualidade, também vem da nossa alma com o coração. Como? De ver com a nossa harmonia, né? Deve ser com a natureza. Sim, com certeza, com certeza. Viver em harmonia com a natureza, com o universo, né? Nós somos, gente, somos todos um. Nós somos pedaços, nós estamos conectados tudo. Obrigada, Giovanni. Nós estamos todos conectados, né? Plantas, animais, mãe natureza, não é mesmo? Quando você tira os pés e coloca seus pés na terra, você sente essa conexão, né? Sim. Ah, não, mas nós não vamos falar, nós não vamos discutir Bíblia aqui, não. Não é minha intenção nem o meu propósito, tá bom? Exatamente. O espiritual é uma coisa que só quem experimenta sabe. Sim. Não vou, Cassiano, não vamos mergulhar nessa discussão, não vamos ficar só na meditação mesmo, né? Porque a questão aqui não é a gente ficar discutindo, tá? A questão aqui é só eu ficar realmente, tirar alguma dúvida de vocês, né? Deixa o meu São Miguel aqui comigo, você quer ficar com o seu Gabriel, tá bom? O Arcanjo Miguel, Rafael. Muito obrigada, gente, pelo carinho, pela presença. Tem mais alguma pergunta para vocês fazerem aqui sobre a meditação? Eu gostaria que você dormisse então com essa provocação, com essa inspiração, com esse convite, tá? Eu coloquei isso agora há pouco no História assim. Eu não sei quais são as suas dores hoje, eu não conheço sua história, né? Você conhece um pouco da minha. Eu tenho falado muito da minha história aqui, você conhece da minha história, né? Ah, você é meu fã, tá bom. Muito obrigada. Então, eu não conheço as suas dores. Eu não sei os desafios pelos quais você está passando agora. E a gente não fala mais problema. Se você está me seguindo aqui, você não está falando mais problema, você está falando desafio, né? Porque você já sabe disso, se você está me acompanhando. Mas, independente de qual seja a sua dor, de qual seja o seu desafio, que você saiba que você não tem que estar nessa estrada. Você não está destinado a viver essa vida de dor. Você não tem. Isso não é seu destino. Tira isso da sua cabeça. Durma com isso hoje. Durma com essa provocação. Que você pode reescrever o seu destino. Você pode se programar. Você pode. E existe como você fazer isso. E eu estou te entregando uma ferramenta muito poderosa, a meditação, tá? Então, se você quiser comprar essa meditação que eu estou conduzindo, onde eu faço primeiro a preparação, eu te explico tudo o que é, muito bem explicado, estou fazendo de forma bem didática. E a meditação em si, ela não dura mais que 20 minutos. Tem um arquivo em PDF que você pode imprimir, que você pode ler, com dados de vários hospitais, com todos os benefícios que a meditação vai proporcionar a você. E o que mais? E tem também umas afirmações que eu vou passar para você também no outro arquivo, em áudio, para você fazer também todos os dias. Se todas as pessoas soubessem ter um coração bom, o mundo não teria tanta dor. Sim, exatamente. Com certeza, né? Mas eu falei disso na última live que eu fiz domingo. E muito interessante você colocar isso aqui. Eu falei disso lá também, que é o seguinte. A lei da atração, sabe? Ela perpassa o despertar, né? O despertar espiritual, a cura e também o lado compassivo das pessoas. Quando você passa pelo despertar espiritual, quando você começa a meditar, quando você entende que você não cria nada sozinho, que você está criando com Deus e que Deus está com você o tempo todo, você se torna uma pessoa mais compassiva, mais humana. O seu olhar ele fica mais ampliado.
então você se torna uma pessoa mais bondosa. Cassiano, não tô gostando do tom. Deboche, São Miguel, São Gabriel, não tô gostando, tá bom? Então, como eu disse, São Miguel para mim, ele tem um lugar muito valioso na minha vida. Eu não gostei do kkk, respeito, tá? Mas gostaria também que você respeitasse, tá bom? Aqui eu tô conduzindo a reunião, isso aqui é uma reunião, né? Mesmo sem convidar, mesmo sem programar, quando é aberta, todo mundo está convidado. Mas não é porque todo mundo está convidado que eu tenho que aceitar tudo que eu escuto, não, tá? Então, se você falar alguma coisa que ferir algum princípio meu e a minha religiosidade, a minha fé, é algo que eu defendo mesmo, porque é o que eu tenho de mais valioso na minha vida. A minha fé, a minha base, a minha estrutura, tá? Então eu não vou permitir deboche, kkk e anjo, não, porque aqui você tocou em algo que é valiosíssimo na minha vida, tá bom? Com todo respeito, falo isso com você novamente. Não é porque vocês estão aqui que eu vou escutar, respeitar é uma coisa, mas concordar e aceitar aquilo que fere meus princípios, meus valores, eu não vou, tá bem? Tem mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa a mais que vocês gostariam de perguntar? Cláudia, você tem? Eu tenho o quê? O que é que eu tenho ali? Você não pôs a pergunta toda, Dani. Dani, sua pergunta não entrou toda. Cláudia, você tem o quê? Gente, tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Então eu já vou me despedindo então, se não tem mais pergunta, porque hoje era realmente só responder pergunta e já tô aqui esse tempão, já contei história, né? E vou colocar depois. Esse vídeo não era programado, mas ele vai lá pro meu canal depois. Ah, não vou falar disso não. Eu tenho muitas experiências, muita história para contar com os anjos. Eu tenho sim. Muitas, muitas. Mas eu não vou falar disso agora não. Outro dia eu conto. Tá bom? Mais alguma pergunta sobre a meditação? Alguém mais gostaria de saber alguma coisa dentro da meditação de uma. Muito obrigada. Minha expressão é pura, transmite paz, mas eu estou em paz. Nós somos energia, né? Então, se eu estivesse vivendo um momento de conflito, se eu estivesse vivendo uma ansiedade, um quadro depressivo, vocês não iam conseguir nem estar aqui me escutando, não é mesmo? E como toda energia, vocês acabam absorvendo a minha. Vocês acabam absorvendo a minha, né? E vocês já ouviram falar que pessoas curam e pessoas destroem? Você já viu que determinado lugar que às vezes você entra, você sai mal? E às vezes só de estar de perto de uma pessoa, você se sente melhor? As pessoas curam, né? E vocês acham que isso é um privilégio de uma pessoa ou outra? Não, isso é muito trabalho, muito preparo, não é mesmo? Todo mundo pode ser pessoa que cura. Depende de você querer, depende de você trabalhar as suas energias. Eu trabalho muito a minha. E olha, como que eu trabalho a minha? Meditando. A melhor meditação. Ah, meditação com o som da natureza é maravilhoso mesmo. Tem sim o som das águas, o som de pássaros, é maravilhoso mesmo, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Estou achando maravilhosa essa conversa nossa sem avisar, né? No improviso aí. Mais alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Se passou alguma coisa batido aí, porque é muita gente falando, vai subindo, manda para mim no direct, tá bom? Mas eu acho que eu respondi tudo, eu não tô vendo mais nada. A gente pode encerrar. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar mais alguma coisa? Então vamos fechando, gente, nosso encontro dessa noite sem avisar, dessa noite de terça, deixando novamente para você uma grande provocação. Você vai pensar o seguinte: o custo que você vai ter que se cobrar, vamos pensar assim, né? Tudo na vida tem um custo, o que a gente faz e o que a gente não faz também, não é mesmo? Você já deve ter várias situações na sua vida em que você parou e pensou assim: poxa vida, se eu tivesse pegado aquela estrada.
Cláudia, se você tem um tom... não consegui entender sua frase, Giovanni. Eu não consegui entender. Não consegui entender. Se você tem um tom, busca em tua alma, eu não consigo entender, não. Se pudesse ser mais específico, me ajuda, tá bom? Então, eu gostaria que você dormisse hoje com essa provocação, tá? Pensa no custo que você vai, no preço que você vai pagar, o seu custo, né? É o custo de não dedicar um tempo. Oi, Alves. O custo de você não dedicar um tempo, né? De dedicar um tempo no seu dia para investir em você, sabendo que é uma construção sua para o futuro, para você melhorar um problema de saúde, novamente, está falando com você aqui uma pessoa que é saudável, né? E a ser saudável é um privilégio? Ser saudável é um privilégio? Só umas pessoas e outras podem ser saudáveis? Não, não mesmo. Mas está tudo aqui, né? Está tudo na nossa mente, tá? Então eu gostaria que vocês dormissem com todas essas provocações e que você ficasse bastante inquieto. Sim, é o que eu quero, tá? Porque eu sei que todo mundo que está aqui nessa sala tem pelo menos uma dor. Eu sei. Eu tenho as minhas, mas agora com a meditação eu consigo lidar bem com elas, para que elas não me adoeçam, para que elas não me bloqueiem na manifestação dos meus sonhos, para que exatamente, para que as minhas dores não me impeçam de caminhar. A nossa mente, sim, a nossa mente é a nossa saúde, é a nossa abundância, a nossa mente é tudo, a nossa mente é o centro de comando. Por isso que quando eu falo a mente, eu faço isso. A nossa mente é tudo, é o corpo. A nossa mente é o nosso entorno. Porque o que a mente manda, o corpo faz. A mente não é só a saúde. A mente é o seu trabalho, a mente é seus relacionamentos. A sua mente é a sua vida. Entende? Sim, com certeza. Com certeza. Então, meus queridos, é isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação aí sobre a meditação? Alguma coisa que vocês queiram saber? Alguma coisa que vocês queiram falar? Tem mais alguém? Então a gente vai fechando. Sim? Então vamos lá, tô aqui. Pode perguntar, Gil, pode falar ou perguntar. Tô aqui. Mais algum? Ai, meu Deus, tá bom. Você me adora, tá bem, então. Eu tava esperando que eu achei que era uma pergunta. Gente, então vamos fechando. Vamos dormir com essa provocação, tá? Se você quiser, então, comprar aí a minha meditação, tá? Que eu preparei com muito estudo, tá? Um material muito rico mesmo. E um preço muito simbólico, pensando em algo que você vai ter aí para fazer a vida toda. É um preço bem acessível que dá para todo mundo fazer sem apertar, tá? Não, eu não vou no seu WhatsApp, não vou no WhatsApp de ninguém. Se você está falando isso com interesse em comprar a meditação, você me manda no direct, eu vou te mandar todo o procedimento lá, tá bom? E, novamente, o preço é bastante acessível para todo mundo, tá? Você ainda pode dividir no cartão, é menos de R$ 50, então é um preço que dá para qualquer um fazer, né? Fiz porque realmente eu sei do valor e da importância dessa ferramenta poderosíssima, enxergando, eu sei porque eu estou enxergando as dores de tantas pessoas, as pessoas têm colocado as dores, abrindo, né, e falando de dores tão profundas, tantas pessoas aí com problema de saúde, de relacionamento, de dinheiro, perdendo emprego, né, e relacionamento que termina e a pessoa pensa que a vida dela acabou, né, e sente, faz isso, né. Não, tá desculpado, né? Mas assim, eu gosto de deixar bem claro, porque eu não tô aqui para trocar telefone com as pessoas, né? Eu tô aqui para algo mais profundo, é um mergulho num rio bem profundo, nas profundezas do ser, para ajudar você no seu despertar, no seu avanço, no seu crescimento. É para isso que eu tô aqui, tá? Não é para me envolver de uma forma mais íntima com ninguém, tá bom, gente? Queridos, então, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida sobre a meditação? Eu gostaria muito que você comprasse essa meditação, se você não pode fazer comigo, acenando para vocês, Áureo, o Mar. Então, se você não pode fazer comigo ao vivo essa meditação no Zoom,
compra essa meditação e passa a fazer. São 20 minutos que você vai destinar para o seu investimento em você, na sua vida, na sua expansão e na manifestação dos seus sonhos. Porque lá também tem um momento da meditação que eu vou ensinar você a criar as cenas dos seus sonhos. E não tem limite, seja qual for, você vai conseguir. Se você fizer exatamente como eu estou ensinando, porque eu demorei muitos anos para chegar nesse ponto, para associar, como eu disse aqui, tá? E agora eu estou entregando para você algo que ficou assim, um conjunto bem harmonioso, simples, muito simples para fazer, qualquer pessoa consegue fazer, tá bom? Queridos do meu coração, que Deus abençoe a sua noite. Obrigada, Giovanni, amém. Que Deus abençoe a noite de cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui mais uma vez presentes comigo, me enriquece, né? Nós estamos aqui conectados em alma, somos todos um, não é mesmo? E é muito interessante, né? Que quando a gente entra com um propósito, né? Eu entrei com um propósito, mesmo sem saber que você entrou aqui do nada e chegou aqui, você já sente em energia qual é o meu propósito. E isso lhe atinge. O que está na minha energia chega em você, toca em você, entra em você. E se você está despertando para isso, te afeta. No bom sentido. Ajuda a despertar algo mais, e é o que eu desejo. É um pouco mais de luz aí para você, para sua noite, para sua vida, é o que eu desejo. Do fundo da minha alma e do meu coração. Durmam com os anjos em paz, tá bom? E, novamente, não perde essa oportunidade de fazer essa meditação que eu estou te oferecendo, não. Não perde, não, porque o que você vê em mim, essa serenidade, essa paz, você pode ter também. E é o que você precisa para manifestar os seus sonhos. Uma pessoa agitada, com a mente barulhenta, agitada, com uma agitação, com problema de saúde, não vai conseguir se não tirar um tempo para meditar. Se não tirar um tempo para deixar tudo que está no passado lá, tudo que está no futuro lá, e estar inteiro no presente. E saber como que faz para acessar esse estado de presença, como que faz para acessar essa intenção que vai ser colocada nessa meditação. Gente, isso é muito poderoso. Você coloca uma intenção no que você vai fazer e ela fica em você. Ela permanece no seu dia e nos outros dias e nos outros dias. E é assim que você vai criando a sua nova vida. Você desconstrói aquilo que estava então planejado. Você também, que os anjos estejam sempre dando luz. Amém. Eles estão aqui sempre comigo, sim. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada pela companhia, pela presença. E se quiser, então, comprar a meditação, me fala lá no direct, tá bom? Que eu mando para você direitinho lá, para você saber como é que você faz. Para que você possa começar ainda essa semana, não é mesmo? Porque é a sua vida, tá? Não importa o tempo que passou, não importa a sua idade, sua condição financeira, não importa o seu histórico, não importa, nada disso importa, tá? Importa é o que você vai fazer de hoje em diante, daqui para frente. Importa que você tem condições de, a partir de agora, quando eu fiquei sabendo disso, abrindo parênteses, quando eu fiquei sabendo que eu não estava destinada a continuar aquela vida de pessoa que tomava remédio para ansiedade, né? De uma pessoa que estava com sofrimento, né? Porque dor é uma coisa, sofrimento é outra. Eu estava sofrendo, né? Em tempo de que esse sofrimento todo revertesse no corpo, né? E trouxesse para mim uma doença crônica. Então, quando eu soube que eu tinha condições, estava tudo dentro de mim, que eu tinha condições de modificar todo esse contexto, toda a minha realidade e criar uma nova realidade, criar um novo destino, eu falei, eu vou fazer tudo que eu tiver condição de fazer, eu vou mergulhar nisso, e foi o que eu fiz. Foram anos e anos de estudo, anos e anos mergulhada nesse estudo de física quântica, e eu tenho
eu tenho colhido muitos resultados, muitas bênçãos diariamente. Eu estou aqui agora compartilhando com vocês. Essa árvore de bênçãos, ela já está dando frutos, muitos. E agora a minha missão é botar os frutos numa cesta e sair distribuindo. E a minha meditação é um fruto que eu estou oferecendo a você, tá bem? Eu espero que você colha, que você aceite, que você saboreie. Nossa, você vai experimentar uma vida que eu tenho certeza que eu acho que você nem imagina tudo que você pode ter, tá bem? Queridos do meu coração, vamos, que a gente precisa dormir, não é mesmo? Dormir tarde também não é bom, tá? Não é bom para nossa regeneração de células, de corpo, de descanso mental. Vamos nos despedindo e amanhã, então, a gente já começa aí a colocar essa meditação nas nossas vidas, tá? Eu já vou deixar disponível para vocês. Amanhã eu começo com o pessoal que vai fazer pelo Zoom. E até a sexta-feira eu já ofereço para vocês, para quem vai comprar, para fazer sozinho, combinado? Um beijo no coração de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.